Pessoal, um grande inimigo invisível da pecuária hoje, ó, percevejo castanho. O que falta para nós aqui é a aplicabilidade de pesquisa. A pesquisa está dentro do laboratório, dentro do escritório, dentro da sala do pesquisador. Mas não tá no campo. E não está no campo, falta ligar. Aí a gente olhava assim, tinha uma vista, uma ideia, um desenho, que o pesquisador, a estrutura de pesquisa estava no alto de um penhasco e o produtor estava aqui no outro penhasco. E um vale no meio que precisava ligar isso. Aí nós falamos, vamos fazer uma estrutura para fazer aplicabilidade, fazer aplicabilidade de pesquisa. E a gente começou a pensar isso aqui pensar algo, uma fazenda que fosse uma fazenda para o futuro. Começamos a pensar isso aqui. E isso aqui era uma fazendinha bem tradicional. Por que ela foi escolhida? É uma área que era arenosa, que era o desafio que a gente pensava. Uma área próxima da cidade, que a gente tem muito fluxo de estudantes, de pessoas, Sim. Tudo. Bastante, um fluxo grande. E também ela estava totalmente legalizada para a gente poder fazer a estrutura. Aí fizemos aqui muitos trabalhos, muito trabalho básico. Tem trabalho aqui que foi feito impactantes, aí trabalho que foi escrito e apresentado no mundo inteiro. Mas o mais legal foi as ideias que tivemos, que foi feito em conjunto com várias pessoas, pegando opiniões, ideias, e a gente foi montando. Só que lá, começamos a pensar isso 14 anos atrás, não tinha assim uma ideia do que seria. Aí a gente começou a trabalhar e chegamos nesse ponto que ela está hoje, vocês vão ver. Hoje. Você sabe que eu vi um dado recentemente que 10% do nutriente do solo ele se transforma em carne, 25% em leite, o restante volta para o solo. Só que o que volta para o solo, se as áreas estiverem degradadas, menos de 20% recicla, ou seja, 80% você perde. Nossa. Só que quando você tem uma área com uma CTC melhor, uma área que ela tem uma microbiologia melhor, a capacidade de reciclagem desses nutrientes é muito maior. Essa vida de solo que a gente está tentando monitorar aqui, a larva da mosca do chifre. As larvas da mosca do chifre e o combate natural que os insetos que são benéficos aqui para o solo vem fazendo. Então essa propriedade ela vem trabalhando muito para melhorar essa microbiologia do solo, né, Arlindo? E com isso vem avançando muito. E a prova que você vê, a gente está no malhador aqui e você não vê fezes, porque esses micro-organismos eles vêm, esses insetos eles vêm controlando aqui e fazendo com que essas fezes elas penetrem no solo, se tornem fertilizantes, né, adubo, melhorando ali a microbiologia, a textura do solo. Gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre isso, Arlindo. É interessante a gente começou a reparar o impacto que estão tendo esses besouros no solo. Aí pôr a mão na merda mesmo, literalmente, né? Literalmente pôr a mão na merda. Porque isso aqui, ó, o animal defecou aqui e tudo isso aqui, ó, toda essa terra aqui já é o besouro, puxou ela para cima e enterrou a fezes aqui, ó. Tudo aqui, ó, lá, ó como que ela tá removida aqui, ó. Tudo isso aqui, ó como que tá, ó aqui, ó. Tudo isso aqui tá enterrado. E a importância do controle biológico, de você encontrar um equilíbrio na natureza. Para chegar nesse ponto aqui de ter essa microbiologia no solo, e hoje ele faz análises do solo que mostram o nível altíssimo que ele está hoje com essa microbiologia. Foram feitas ações lá atrás, né, Arlindo? Que foi diminuir um pouco os químicos, as avermectinas, e foi trabalhando com produtos que não prejudicassem esses besouros. Esses besouros são besouros nativos, tem besouros nativos aqui, e também eles foram incorporados o pessoal aí há 30 anos atrás, a Embrapa fez um trabalho com um besourrinho africano de incorporar ele aqui. Sim. Nós vamos achar ele aqui, nós vamos mostrar ele para vocês. E
E há 8 anos a gente parou de usar as Avermectina. avermectinas, tá? Usamos vermífugos mais simples, vamos falar assim, né? Levamisol, ricobendazol. Isso. E que não afetam o besouro. Isso começou a criar essa vida sem a gente perceber tanto. E hoje tem um trabalho impressionante deles aqui de graça, fazendo essa incorporação do esterco todo no subsolo. E a gente pode ver aqui, ó, que é um malhador, tem fezes de ontem, e aqui, ó, só para colocar, ó, Praticamente sumiram. aqui, isso aqui é de agora. Olha eles trabalhando aqui já, olha. Toda essa terra que está levantada aqui, ó, São os besouros. são besouros aqui, ó. Tudo isso aqui é ele já trabalhando aqui, ó, no meio dela. Vamos ver. Aqui, essa aqui tá muito fresca. Essa aqui de hoje para amanhã ela já não Some. existe mais. Ela some. Aqui, essa aqui, ó. Aqui tinha uma, ó, igual aquela. Aí já tá toda incorporada, ó. A importância dessa informação aos pecuaristas de plantão é que isso aqui ele aprende na prática, aprendeu fazendo nessa fazenda que é uma verdadeira uma escola, uma universidade. Então ele deu uma dica aqui, que há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, deixou de aplicar as avermectinas, né, e usou outras ferramentas que tem hoje, outras moléculas que não agridem ao meio ambiente. No caso a gente está falando do rola bosta, né, do besouro, e hoje ele conseguiu ter essa microbiologia que faz com que esses insetos trabalhem a favor da propriedade, transforma isso numa microindústria, numa indústria biológica, transformando fezes em adubo. Interessante como que tá com todas essas condições aqui nessa região, tudo que são região de solo arenosos, tudo, como que a gente está sofrendo, como a gente mostrou o percevejo e a fazenda como está apresentando. Eu acredito que se não tivesse percevejo, nós estaríamos bem melhor que a gente está de condição. Mas perante a região nós estamos muito bem. E é o que a gente hoje a gente tá tentando entender isso. 2 coisas eu posso falar. Um é o trabalho desse besouro, o outro é o manejo do pasto que a gente trabalha aqui. Olha lá, aquele amarelado aqui, ó. Tudo esse aqui, a folha está secando e ele está sugando embaixo. Ela seca porque ele suga e Ele está injeta sugando. toxina, Não sabemos, sabe? não sei te falar. Porque ele não é um inseto relevante para sugar tanto assim para chegar na fita. Ó, você pode ver ali, ó. Ó, bem característica aqui, ó. Olha só. Olha, tá bem característica aqui, ó. Pessoal, um grande inimigo invisível da pecuária hoje, ó, percevejo castanho. E você tem esperança no controle do percevejo? Ou tem que sair alguma coisa. E quem descobrir isso tem uma mina de ouro para trabalhar. Aquelas reboleiras que a gente está vendo lá em cima... Tudo aqui, ó. Tudo isso aqui que você está vendo não tem folha larga, ó, são reboleiras que ele está atacando. Lá naquela cerca lá, a gente vai lá, ó. Ele está falando, lá naquele gado lá na ponta, lá sujo, sim. lá era vizinho. Lá é vizinho. Lá é vizinho, que está sofrendo assim, absurdo com percevejo. percevejo. Eu não estou satisfeito de ver isso aqui na fazenda. Mas perto dos vizinhos... Isso já existe há quanto tempo esse? Muitos anos. Muitos anos. O negócio é que agora, dessa seca que teve, esse período mais seco, ele aumentou muito. Que você vê o que essas áreas degradaram. Muito. É impressionante que degradou. Muito. É impressionante. E nossa aqui tá tudo isso aí, ó. Aí, ó. Isso tudo tinha pasto. Tudo isso aqui tinha toceira. Aí ele vai matando, ela vai morrendo. Muito. E aí é o que você falou, onde vem a sujeira, né? E vem a invasoras, né? É invasora. E hoje o maior desafio, a maior praga, né, Arlindo, que você disse, é o percevejo. Que não é uma realidade só dessa propriedade, é uma realidade de toda essa região. E aqui nós estamos com o Anderson também, que faz as medidas periódicas para ver qual o nível de infestação. E é impressionante como um inseto tão pequeno ele pode fazer um estrago tão grande. Então essa propriedade, com uma propriedade com um nível tecnológico muito avançado, uma propriedade que hoje ela serve como uma grande universidade para disseminar a difusão tecnológica, principalmente da nutrição, para todo o Brasil. Mesmo assim ela não ficou isenta do ataque do percevejo. Mas a gente vai entender o quanto poderia ter sido pior quando a gente mostrar as referências ali. Eu queria que o Anderson, chega aí Anderson, e o Arlindo falasse um pouco mais. Você quer mostrar para eles aqui de perto? Falasse um pouco mais sobre esse inimigo da pecuária, inimigo do pecuarista,
E como ele fica embaixo do solo, né, ele fica nas profundidades do solo, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não é visto, né? O que aparece é só o prejuízo que ele traz, que ele deixa. É interessante comentar que para mim ela é uma praga oculta. E então o pecuarista, de uma forma geral, ele não está enxergando ele como ele enxerga a lagarta, como ele enxerga a cigarrinha, ele não está vendo. E o Anderson acompanha aqui, né, Anderson? Sim. Bom tempo. Como você tem feito para observar ele? Até para contar para o pessoal, o que você tem feito? Nas coletas eu observo a reboleira, sempre eu procuro fazer a coleta próximo a elas, que vai ter a maior população. A coleta, pessoal, é feita com uma cavadeira, ó, faz uma cavadeira e aí você vai fazendo aleatoriamente onde tem as reboleiras. O Anderson faz isso periodicamente, né? Isso, na camada de 0 a 20, 20 a 40. E aí pega, tira e você já sente o odor característico dele, que é de Maria Fedida. Você puxou, você vai ter. Você chega a encontrar quantos numa amostragem? Esse aqui é que é o maior, tem a maior concentração, eu já cheguei a achar 32 aquela vez que eu passei. Nesse pasto. Numa amostra só. A gente pega a cavadeira e pega e transforma para cubicagem. Isso. Esse 32 que ele fala na amostragem, na hora que a gente leva para 1 metro cúbico de solo, que é 1 metro Sim, cúbico, igual uma caixa d'água, sim. a gente chega aí transformando isso, vai para 1.600 insetos 1.600 insetos em 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. E onde que ele está morrendo? Qual que é o aspecto que a gente vê por cima do solo? Por exemplo, aqui passou herbicida, né? Mas isso aqui já é uma área que foi atacada, já faz um ano que ela já tem ataque. Ele já matou várias plantas que tinham aqui. Sim. Você vê? Sobrou espaço. Né? Sobrou espaço. E a gente cavando aqui, a gente tá achando, você começa a ver a planta, a gente tá com chuva, tá com um período de sol ideal, tudo, e você vê muitas secas. Olha aqui, seca, tá morrendo, ó. Aqui, ó, você vê morrendo, ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui tá morrendo. Aí muitos confundem isso com cigarrinha. Cigarrinha. Tá? Confundem com cigarrinha. Mas o que que tá? É o que tá sugando a raiz. Você vê aqui várias plantas com folhas mortas, ó. Tem muitos produtores, muitos pecuaristas que não sabem, na verdade, o real motivo da mortandade da Isso aqui é bem característica aí. Ó, morrendo, secando, folhas secando. Quero folhas para estarem verdes. Verdes. Tá? Então, para ele chegar e secar ela, matar, aí a infestação é bem alta. E esse nível aqui, a gente deve estar com uma perda aqui de produtividade, não existe esse número. Sim. Mas vamos falar, a gente com certeza está de 20% a 50% de produtividade afetada aqui. É um número muito significante. É de 20% a 50% por conta desse inimigo natural que nós vamos ter que enfrentar, né, Anderson? Não tem controle químico, alguns produtos biológicos foram usados aqui, mas o que a gente vê que deu certo é o manejo, é o que essa fazenda vem fazendo, que minimizou o ataque desse inimigo aqui, que poderia ter sido muito maior. Mas mesmo assim, ainda traz os prejuízos aí de 20% a 50% na produtividade, que é muito significativo, é muita grana que esse cara aqui leva embora. E vão ver áreas, vão visitar áreas com 100% de perda. 100% de perda. E é interessante você falar isso, Arlindo, porque tem muitas propriedades que elas foram praticamente abandonadas pelos proprietários. Por quê? Porque você reforma a planta e morre. Você reforma a planta, passa um tempo e morre. E garanto para você que muita gente abandonou sem saber qual era o real motivo. E aí a importância da gente ter pessoas e propriedades como essa que conseguem difundir todos esses trabalhos para que chegue a outras pessoas, Anderson. O seu trabalho é tão importante que vai chegar em pessoas que realmente vão entender e talvez o problema que nós temos aqui é o mesmo problema que ele tem e até então não sabia que era o percevejo. Eu tive uma palestra dele outro dia que ele mostrou o quanto custa para produzir 1 kg de matéria seca, de pasto, 10 centavos. E 1 kg de milho, 1,25. Então a gente vê hoje muito pecuarista que ele se foca muito na nutrição ali, na ração, no proteinado, ou até mesmo se aventura aí fazer uma silagem de milho e esquece de investir na pastagem,
que é o custo mais barato de matéria seca. Sem dúvida nenhuma. E o pasto é a nossa base e é dele que a gente entra com suplementação. Suplementar é suplementar aquilo que o pasto não está fornecendo. Olha só. Quanto mais o interessante, pasto né? fornecer para nós, menos suplementação suplementa. nós vamos trabalhar. Olha que bacana. E esse equilíbrio entre o pasto e a suplementação é o resultado de sucesso que a gente tem aqui nessa propriedade. Orlindo, e quando a gente estava chegando aqui, a gente viu que o prejuízo não foi só a pastagem que o proprietário perdeu. Você falou assim, não está produzindo pasto. Então tem um ativo que é muito valioso, que é o preço da hectare dessa área hoje, que ela é improdutiva. Então nós temos áreas como essa hoje, nós temos milhares de hectares no Brasil, são mais de 70 milhões de áreas degradadas, que precisam vir para essa nova onda, nessa onda que o Orlindo falou que já criou, essa cultura que já foi criada com o pecuarista, de produzir mais, de investir no solo, de investir na pastagem, de buscar tecnologia, de buscar inovação, de se conectar com pessoas que estão fazendo, está dando certo, para que a gente torne uma pecuária cada vez mais produtiva. A gente preocupa muito com a família. A gente preocupa com os filhos, a gente preocupa com a educação dos filhos dos funcionários, a gente preocupa com como está a esposa, a gente tem um trabalho, vamos falar, psicológico também.